Sobre o jogo especificamente de ontem, a gente ouviu aí há pouco o Dorival falando, né, que ninguém imaginava, ninguém esperava. Não. Tinha muita gente que esperava sim, Dorival, essa atuação da seleção brasileira. Principalmente pela escalação que foi divulgada na segunda-feira, e a gente falou sobre isso ontem aqui. Um meio-campo completamente esvaziado contra uma seleção que tem na sua principal força exatamente esse setor. E até projetávamos um jogo aqui com o Enzo, McAllister e o Depou, que estava retornando. Além deles, o Scaloni ainda colocou o Paredes, que teve um papel fundamental ali na saída de bola, onde o Brasil ficou completamente tonto e a Argentina ganhou o jogo, né? A partir da superioridade no meio-campo, a Argentina ganha o jogo. Tem vários lances, né? Eu estava até falando isso aqui com o Mauro, e eu estou preparando uma análise que vai subir lá nas nossas redes sociais mais tarde. Tem um lance na saída de bola do segundo gol da Argentina que o André começa a olhar para o lado, ele vai gesticulando, né? Ele vai no Depou, aí fica livre o McAllister. Ele vai no McAllister, fica livre o Enzo Fernandes. E aí ele abre os braços assim, olha para o lado, olha para o Joelinton, como quem diz, cara, que bagunça, onde a gente está, o que a gente vai fazer? E em nenhum momento o Dorival pensou numa intervenção para poder estancar um pouco isso, né? Ali no 2-1 poderia ter feito uma mudança. Quando ele vai mudar, no intervalo, e troca jogador da mesma posição, né? Troca um zagueiro pelo outro, troca um atacante pelo outro, troca um meio-campista pelo outro. Então, assim, substituições sem sentido, um plano de jogo sem sentido. E a gente falou, eu repito isso aqui antes do jogo, então não estamos falando depois porque perdeu, porque de fato não fazia nenhum sentido, e não é uma análise espetacular que a gente fez aqui não, é o óbvio. A Argentina tinha 4 meio-campistas, teve 5, a escalação do Scaloni, contra 2 da seleção brasileira. Não fazia previamente o menor sentido, e o Brasil já tinha perdido o meio-campo no jogo contra a Colômbia, já tinha sido um recado. E um outro aspecto que você citou aí também, Pilhado, na sua brilhante abertura aí nesse novo cenário, sobre humilhação e jogos da seleção brasileira, que a seleção foi muito mal. Para mim, do ponto de vista de atuação, o Brasil ontem jogou pior do que no 7-1. O 7-1 é uma marca histórica, é um vexame que talvez seja o maior da história do esporte. Ninguém vai alcançar nada parecido. Tomar 7 numa semifinal de Copa do Mundo na sua casa. Mas olhando pro jogo, o Brasil ontem se comportou pior do que no jogo contra a Alemanha. A Alemanha faz 4 gols num espaço de 9 minutos dentro do primeiro tempo. Um passeio também. Mas ontem a seleção não demonstrou nenhum tipo de reação em nenhum momento. Não tentou, não criou, não foi perigoso, nada. Naquele jogo ainda teve ali um comecinho legal. No segundo tempo, quando o jogo já tinha ido embora, também tentou uma coisa ou outra. Nem quando o jogo estava definido, o Brasil tentou algo. Chutou uma bola no gol, finalizou, nada, zero. Então, para mim, a atuação de ontem, não o vexame, não a marca final, a atuação foi pior do que no 7-1 a derrota para a Alemanha na semifinal da Copa do Mundo. Eu vou mostrar aqui a declaração do Messi, tá? Porque o Messi geralmente evita polêmicas, né? E ele colocou aqui, ele fez uma postagem onde ele disse: dentro, fora, onde for com essa seleção, sempre falando com o futebol. Parabéns também pela vitória contra o Uruguai. Tá aí, ó. Tá aí o Messi falando, dando essa indireta, porque o Rafinha falou que era porrada dentro e fora de campo, se fosse necessário. E aí o Messi responde: dentro, fora, onde for com esta seleção, sempre falando com o futebol. Parabéns também pela vitória contra o Uruguai. E além do Messi, Mauro, quem falou também foi o Scaloni, né? O Scaloni, treinador da seleção argentina, ele disse na coletiva de imprensa, ele falou assim, ó, abre aspas para o Scaloni: na coletiva de véspera, disse que não estava por dentro das declarações e nem voltei para ouvi-la. Entendo a situação, é um Brasil e Argentina. Não há necessidade de se fazer declarações para a partida ser assim. Desculpo o Rafinha, porque sei que ele não fez de propósito. Ele defende seu time e não fez de propósito. Com declarações ou sem declarações, não jogaríamos o nosso jogo. E eles também jogariam o deles. Nós jogaríamos o nosso jogo. E eles também jogariam o deles. Eu o desculpo, porque tenho certeza de que não queria agredir ninguém, disse o Scaloni. O Scaloni, que foi um cara bem racional durante todo o momento, né?
Ele falou que não queria entrar nesse assunto, ele falou que não queria incitar violência, e é um cara que faz um belíssimo trabalho. E é um novato que faz um belíssimo trabalho nessa Argentina. Agora, Mauro, como disse o Messi, Rafinha falou fora, a Argentina falou dentro do campo, né, Mauro? A Argentina não precisava, né? O Scaloni, o Messi, ninguém entrar em polêmica por causa do Rafinha, né? A situação era muito confortável para eles. Time mais inteiro, organizado, favorito para o jogo, entrou em campo classificado. Enfim, na verdade o Rafinha entrou numa pilha. Como eu falei ontem, que ele poderia ter minimizado isso, até gravando um vídeo. Olha, aquele foi um papo informal com o Romário, não levem ao pé da letra, né? Ninguém vai dar porrada em ninguém, é uma força de expressão. Quer dizer que a gente vai ganhar o jogo de um jeito ou de outro, vamos ganhar e tal, mas na bola, não me entendam mal, talvez tenha me expressado mal, o pessoal não tenha entendido. Ele poderia ter feito isso. Não se trata de afinar, não. Mas tentar limpar um pouco a barra, porque na hora não encarar mesmo, encarou. O outro passou a mão na cara dele, pô. O Dibu deu uma trombada nele, o outro lá, o Romero, que fez a bobagem, passou a mão no rosto dele, teve outro jogador que deu uma provocada, ainda ficou de bobo ali, cara. Porque muita vergonha ali. Quando eu vi, eu falei, cara, depois de tudo, ainda vai passar aí de bobo. Os caras debochando dele. Já estava 3-1. E ele todo nervoso ali, galinha de briga ali, não sei o que e tal. Não arrumou nada. Quer dizer, pra quê? Sabe? Pegou pilha e poderia ter corrigido, pelo menos. Eu acho que faltou, talvez, até na comissão técnica, alguém para tentar orientar. Vamos limpar a barra aqui, que isso aqui não é bom pra gente, pô. Sabe? Trabalho pro Dorival, pro Rodrigo Caetano, sabe? Rafinha, porra, cara, como é que tá uma entrevista dessa? Será que alguém tem coragem de chegar pro Rafinha e falar isso? Alguém? Não sei também, sabe? Se os jogadores são tão respeitados assim, a ponto de ninguém conseguir dar um esporro no cara. Porque é claro que ele prejudicou o time. Uma coisa é a provocação num contexto que você tem condições de provocar e dentro de um certo limite. Quando você usa as palavras erradas, que dá margem a uma interpretação, que alguém ele poderia até dizer, não foi com essa intenção. Mas ele não corrigiu nada, então fica à mercê da interpretação de cada um. E é lógico que os caras iam interpretar como? Não, o cara está dizendo que vai ganhar da gente de um jeito ou de outro, nem que seja na porrada. Vamos ver, pô. Ele nem precisou ter briga nem nada, os caras só debocharam dele. Um jogador que está na fase que ele está, a melhor fase da carreira, jogando muito bem no Barcelona, vinha de um jogo que ele fez um gol, inclusive, deu passe para o Vinícius, sofreu o pênalti, fez o gol contra a Colômbia. Ele se expôs e não ajudou em nada, porque pegou uma pilha, sabe? Essa coisa da valentia e tal. Enfim, há algum tempo atrás, né, quando o Brasil... Tem uns ciclos, né? Agora é um ciclo de vitórias da Argentina sobre o Brasil, mas teve momentos que a gente não ganhava do Brasil. Às vezes acontecia, de jogador argentino, queria bancar o valentão e tal, e não arrumava nada, perdia pro Brasil sempre. Isso aconteceu durante um bom período. Agora a coisa virou. Eu acho que ele foi mal e acho que esse episódio até mostra um pouco da falta de controle. Aí não é só do comando da CBF, eu digo do pessoal do futebol, técnico, diretor, sobre os jogadores. Para evitar esse tipo de coisa. Porque quando você fala, isso envolve todo mundo, cara. Arrasta todo mundo. Para falar esse tipo de coisa tem que se garantir. Tem que saber onde está entrando. E o Brasil, como time nesse momento, não está em condições de provocar ninguém, cara. Ninguém. Vai provocar o Equador agora? Provoca o Equador. Próximo jogo. Vai lá jogar em Quito, dá uma provocada no Equador. Vice-líder da eliminatória. E tem 3 pontos que perdeu no tapetão, né? Porque escalou um jogador regular, perdeu 3 pontos. Senão estaria com 2 ou 3 do 21, 23. Teria 25, 26. Teria 26. Estaria 5 atrás da Argentina, né? O Brasil está quantos atrás? 21. Tem 10 a menos. 10 a menos. Estariam 5 a menos, quer dizer, é uma campanha claramente superior à do Equador. Então, provoca agora o Equador, dá uma sacaneada, provoca o Paraguai, sai provocando todo mundo. Perdeu o Paraguai na primeira. Já perdeu, já. Então, pra quê, sabe? Isso aí é quando você está em condição, cara. O Brasil não está em condição de fazer nada disso, é melhor ficar quieto e tentar jogar. Mas acho que isso também evidencia a falta de comando, sabe? O jogador vai lá, dá uma entrevista, aí fala, aquilo repercute mal, e ninguém consegue chegar e falar, cara, corrige isso aí, cara. Vai lá, diz que não foi isso, que não foi intenção e tal. Não, mas foi intenção. Então tá bom, então você vai se garantir lá dentro. Você vai manter. Será que o Jorge Jesus não falaria isso pra ele? Porra, Fema, que diabo você foi falar essa merda, porra? Ia tomar um esporro, cara. Você tem dúvida? Porra. Cara, você vai arrumar problema com os caras, porra.
Enfim, achei muito ingênuo. Não, e como você falou, né, Mauro? Na situação que tá, o Brasil não pode tirar onda hoje nem com Moçambique, Mauro. Vai tirar com a Argentina? Olha os números da seleção brasileira. A seleção brasileira tá em 4º lugar, colada com o 5º e com o 6º. Eu vi um vídeo do Magno Navarro, né, que faz aquelas peças de humor, e ele tocou num ponto assim, um tom de brincadeira, mas que faz sentido, assim. Era como se o Romário falasse qualquer coisa, o Rafinha provavelmente repetiria, sabe? Sim, se ele falasse, vou soltar um rojão no meio do campo, ele diria. Eu vou sair dando rabo de arraia em todo mundo, ele repetiria. Sabe, vou dar uma metralhadora na tua mão, vai tirar qualquer bobagem, qualquer absurdo que o Romário falasse em tom ali de galhofa e tal, que é um bate-papo informal, que eu nem entendo essas conversas, esses podcasts como entrevista. Algumas são entrevistas, outras são uma conversa informal. Aquelas do Gabigol aqui com os meninos, aquele veio aqui em São Paulo, negócio de Corinthians e tal, que ele falou. Aquele é um bate-papo, não é uma entrevista, é uma conversa de amigos com câmera e microfone ligado. E aí vão trocando ideia, fala daqui e tal, aí fala uma coisinha para agradar o cara fala alguma outra coisa. Então é uma conversa informal, antes de qualquer outra coisa. E parecia que ele, diante de um ídolo como o Romário, ele não poderia... O Magno partiu para esse raciocínio, eu achei interessante, eu acho que é por aí. Ele não discordar, ele ficar só concordando, dizendo amém. E aí o Romário falou mais ou menos uma coisa, ele embarcou. Foi bem isso mesmo. A esposa do Rafinha, Mauro, compartilhou no Instagram dela um tweet de um menino que até faz uns conteúdos legais em rede social, de análise e tal, falando exatamente isso. Se o Rafinha tivesse discordado do Romário, vocês estariam todos criticando. Ela compartilhou, a esposa do Rafinha compartilhou isso na rede social dela. Eu achei curioso, porque quer dizer exatamente isso. Ele não estava ali na condição de discordar do ídolo de um cara que é uma referência para ele. Né? Não, por que não? Pô, não, tiver que ser na porrada, então, não, na porrada não, vamos na bola, vamos ganhar na bola. Eu não brigo com ninguém, meu irmão. Acho que ele não se sentiu... ele poderia falar isso, eu não brigo com ninguém, eu vou lá jogar. Vou lá jogar para ganhar dos caras, a gente quer ganhar, não tem esse negócio de porrada não. Pô, não é difícil responder isso. Isso não é pipocar, ninguém é obrigado a dizer que vai bater nos outros. Sabe, ninguém pode ser cobrado porque não disse que vai. E o Romário falou daquele jeito dele, que também você pode até interpretar que não é o pé da letra, sabe, de ir pro pau. Enfim, o fato é, vacilou e não sustentou no campo e no intervalo. No intervalo ali, para mim, tudo foi vergonha alheia. Eu não consigo entender por que ele passou no meio dos argentinos ali. Porque ele não fez um outro caminho, sabe? Nem que tivesse dado a volta no campo. Evita os caras. Ele estava perto dos argentinos, o Dibu percebeu, malandro, Dibu Martins é terrível, já veio na corrida, deu uma trombada. Ele deu uma trombada e ficou todo nervoso. O Dibu já foi embora. Aí passa o Romero, passa a mão no rosto dele. Aí o outro tá rindo. Porra, cara, que mole que ele deu ali, pô. Vacilou geral ali. E acho que nesse processo todo aí também vale destacar, do ponto de vista positivo, a postura do Scaloni, que eu achei muito boa. Sim. Desde a entrevista antes do jogo até a entrevista depois. E teve um momento também que me chamou a atenção durante o jogo, da postura de um treinador mesmo, né? Que é uma hora que o Dibu Martins começa a fazer a embaixadinha com a coxa. Sim. Ele faz a embaixadinha com a coxa e aí depois eles recuperam a imagem, né, a transmissão, e mostra o Scaloni. Ele tá fazendo assim pro Dibu Martins, tipo, não faça isso. Não faça isso. Vamos jogar. Vamos focar no jogo, vamos concentrar, vamos jogar. Não faça isso. Eu achei muito boa a postura do Scaloni, assim, nesse processo todo. Antes do jogo ele falou, não, isso aqui não é... Eu fico com a imagem do Neymar e do Messi, amigos, tal, é um grande jogo. Depois também do jogo poderia ter aproveitado para tirar um barato, não. Falou, o Rafinha acho que não quis dizer isso, tudo mais. Mostrou grandeza o treinador da seleção argentina. Não precisa disso, né? Esse negócio do Dibu fazer embaixadinha é aquela história. Eu sempre penso assim, quando tá ganhando de 3 e 4 é fácil fazer graça. Amanhã o mundo gira, joga Brasil e Argentina de novo numa Copa do Mundo, o Brasil de repente se organizou, mudou o técnico, sabe lá o que vai acontecer até a Copa? Tá mais de um ano. De repente chega lá e o Brasil tá ganhando, vai fazer gracinha de novo, de boa. Essa que é a questão. Mas e aí se um brasileiro faz, ele vai ficar bravo, aí vai querer ir pro pau. Então, eu concordo com o técnico nisso. Muito bem. Que era uma coisa que acontecia muito com o Neymar, né? O Neymar chegou no Barcelona a tomar bronca do Puyol. Se não me engano, foi o jogo com o Atlético Bilbao, que ele começa a querer fazer graça, estava 4-1, coisa parecida. E ele fala, não, aqui não, cara. Aqui vai jogar bola sem graça, não fica de graça, não. Por quê? Porque é isso, quando tá 4-1 é fácil você fazer graça. Aí todo mundo faz. Faz quando tá 0-0, quando tá perdendo, que eu quero ver. Tira a onda quando tá 0-0, começo do jogo. Tipo, tira a onda agora, eu vou ganhar o jogo. Vai lá. É difícil, não é qualquer um que faz isso, não. Nem é muito adequado nos dias de hoje, porque acaba repercutindo muito mal. Mas, enfim,
Tudo foi errado, Thiago. Tudo foi errado. A atuação foi ruim, esse pré-jogo, a falta de um comando ali no departamento de futebol para tentar minimizar, sabe, gestão de crise. Pô, essa frase do Rafinha nos trouxe um problema. Como é que nós vamos gerir isso? Vamos minimizar? Sabe, chegar lá e tal, tentar. Não, manteve. Aí chegou no campo, foi aquilo que a gente viu. E ele acabou jogando mal também, porque acho que até a cabeça não estava muito boa, né? Aliás, nem deveria voltar para o segundo tempo. Bruno Prado. Vinícius Júnior falou depois do jogo, né? Vinícius Júnior disse o seguinte, abre aspas para ele: hoje a gente chega no vestiário e nem tem muito o que falar. É só pensar o que fizemos dentro de campo. Jogamos muito mal e a Argentina fez uma excelente partida. A gente tem que repensar tudo o que a gente vem fazendo, porque as cobranças vão vir. O povo quer a nossa vitória. Falta só um ano para a Copa do Mundo. Eu já joguei uma e não quero perder outra vez, disse o Vinícius Júnior. Bruno, ele pode não querer perder, mas se continuar dessa forma, tem chance do Brasil nem em quartas de final chegar, Bruno. Hoje o Brasil não é uma seleção competitiva, não é. Hoje, se a Copa fosse agora, esse ano, não teria a mínima chance de ganhar. Daqui a um ano pode. Não tem, eu acho que em relação a jogadores não é pior do que a grande maioria. Pode ser pior que uma ou outra, mas não é uma diferença tão grande individualmente. Coletivamente, aí tem uma diferença enorme para várias seleções. Então, hoje não conseguiria competir. Nem dentro de um torneio que é mata-mata de jogo único de um mês que está muito presente ali, sorte, azar, detalhe. Mas hoje, para você contar com a sorte para vencer, você tem que estar entre as 8, que podem vencer. Sempre tem. Antes isso aí aumentou realmente nos últimos anos, né? O número de candidatos. Antes tinha 4, 5. Hoje tem umas 8, 9 seleções que são muito parecidas. E aí naquele mês, quem está melhor, às vezes uma tabela mais favorável, um desfalque que o outro tem, você com o time mais inteiro, seus jogadores numa melhor fase, até física também. Aí você pode ganhar. Mas hoje o Brasil não está nem nesse estágio aí de estar entre as 8, 9, que com alguma sorte pode chegar e vencer. Não está. Hoje o Brasil não é competitivo. Coletivamente, repito, acho que individualmente o Brasil está ali entre as 5 melhores. A gente pegar no papel os jogadores que tem à disposição. O Brasil está entre as 5, 6 melhores. Ele estaria nesse bolo que se naquele mês desse tudo certo, poderia vencer. Isso ainda dá tempo de melhorar, mas coletivamente hoje não tem a menor chance. Coletivamente hoje o Brasil, ele não é melhor que o Equador, por exemplo. Coletivamente. Individualmente, claro que é, mas coletivamente não é. Gente, a situação do Brasil, ela chega a ser constrangedora. Ele não é melhor hoje que a Argentina, ele não é melhor hoje que o Uruguai, ele não é melhor hoje que a Colômbia, ele não é melhor hoje que o Equador, como disse o Bruno. O Brasil hoje é um mico. É uma situação constrangedora. A gente mostrou o posicionamento do Dorival, dizendo, não era o que esperávamos. Claro, só faltava ele dizer que esperava ser goleado, que esperava ser humilhado, que esperava não criar nada. E agora essa declaração do Vinícius Júnior. Agora, são declarações muito superficiais, né? Eu acho que tinha que ter mais uma autocrítica. A gente não está criando, a gente não está jogando nada do que joga no clube, a gente não se conhece, a gente não tem entrosamento, só fica nesse discursozinho de não foi o que a gente esperava. Peço desculpas para a torcida brasileira. E não adianta pedir desculpa. No que isso vai mudar alguma coisa? Então, eu vejo hoje, Raí, nessa seleção, uma cara de uma seleção derrotada. Uma seleção apática e que não passa nem esperança para o torcedor de que algo vai melhorar. Uma seleção perdida em vários aspectos, né? E também porque olha para o lado e não encontra ali no trabalho do treinador algo que possa sustentar as atuações deles, né? Eu até acho que teve uma dessas, em várias entrevistas, né, que a gente viu ontem depois do jogo. Uma que eu achei muito boa foi do Matheus Cunha, com esse tom, não sei se você chegou a ver, mas com esse tom mais crítico para os jogadores mesmo, né? Falando que eles precisam melhorar, que a questão não é só o treinador, chamando um pouco, né, a responsabilidade para eles e tudo mais. E ele nem é um cara que habitualmente, né, tá
jogando, enfim. Ontem marcou seu primeiro gol com a camisa da seleção brasileira, mas eu gostei do tom um pouco mais crítico da entrevista que o Matheus Cunha deu lá na Zona Mista depois do jogo. Mas acho que o principal ponto é esse, né? É a falta de um trabalho que possa sustentar esses caras e assim, fazer com que as individualidades deles possam brilhar. Porque desde ontem também, né, a gente tem visto muito um discurso que ele é recorrente já de outras ocasiões. Mas a seleção brasileira não pode depender do jogador do Nottingham Forest, do Brighton, do Newcastle, enfim, dos clubes pequenos, médios aí do futebol da Inglaterra. Se dá muito valor para o futebol da Inglaterra, se olha pouco para o futebol brasileiro e coisas nesse sentido. Mas o próprio exemplo que refuta essa tese, que não faz o menor sentido, está do outro lado, na seleção argentina. Quando a Argentina ganhou a Copa do Mundo, por exemplo, ela tinha um meio-campista do Brighton, o McAllister, um outro do Benfica, o Enzo Fernandes. O lateral esquerdo joga no Lyon, o Tagliafico, o Paredes joga na Roma. Também não são equipes da primeira prateleira do futebol mundial. Só que eles têm um time, um conjunto, uma equipe. E no caso da seleção brasileira isso não existe. E aí os jogadores acabam ficando frágeis mesmo nessas entrevistas, né? E acho que também é um pouco do perfil deles, né? E do jogador de uma forma geral. É difícil você ver um jogador que faça uma boa leitura ali do que está acontecendo, até com um senso mais crítico. Por isso que eu não gosto muito de entrevista de jogador, assim, nada contra eles, mas as entrevistas são ruins na maioria das ocasiões, porque eles falam mais do mesmo. Os 3 pontos, graças a Deus, o professor, não sei o quê, todas essas frases meio marcadas, né? Até a gente falou aqui da entrevista do Rafinha, que fugiu um pouco do óbvio, foi legal nesse sentido e tudo mais, mas em 99% das ocasiões o que a gente vai encontrar é frases como essas aí do Vinícius Júnior: precisamos melhorar, peço desculpas, não quero perder uma Copa do Mundo de novo. Então acho que é um combo aí que tem vários aspectos e acaba resultando nisso que a gente está vendo. É uma seleção, eu acho que muito sem atitude dentro e fora do campo. Eu acho que até eles estão percebendo, né, que não está engrenando. E aquilo que eu falei ontem, tá? Essa idolatria exagerada do Neymar, todo mundo falando que joga pelo Neymar, que vai jogar pelo Neymar, para mim mostra uma baita falta de personalidade desse time da seleção brasileira. São caras que estão jogando no Real Madrid, caras que estão protagonistas aí em títulos de Champions League, falando, vamos jogar pelo Neymar, a Argentina jogou pelo Messi. Não é mais o Neymar o cara dessa Copa do Mundo. Não é. O Neymar não é mais o cara da seleção brasileira. Ele é o grande nome, ele é aquele que pode ter um lampejo, mas só essa covardia dos jogadores de assumirem protagonismo, na minha opinião, já mostra que essa seleção não é forte mentalmente e que alguma coisa precisa mudar. Ou seja, até por isso mesmo, precisa de um treinador de mais culhão, né, nessa seleção brasileira.